Romanos capítulo 8. Queridos, eu tenho alguns assuntos que eu gosto sempre de voltar neles. E o assunto que vamos falar, e tenho falado aí já desde semana passada, é um assunto que eu sempre gosto de periodicamente lembrar a igreja, que é o Espírito Santo. Dessa vez eu quero focar essa interatividade que precisamos ter com o Espírito Santo. Porque sempre que falamos de Espírito Santo, às vezes eu costumo perguntar para as pessoas: quem o Espírito Santo é para você? Qual a primeira imagem que vem à sua cabeça? Aí a pessoa fala: vê uma fumaça, pastor. É a glória de Deus, a Shekinah. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Então ele é como o Bruno, é como a Anne, é como o Alisson. E ele, da mesma forma que ele fala, ele também gosta de ouvir, porque a impressão que a gente tem é que ele é um ser que gosta só de ficar ouvindo, só de ficar falando. Não, ele gosta de interagir com o homem. Glória a Deus. O cristianismo, ele gerou um Deus distante, um Deus frio, um Deus que fez assim: ó, eu fiz a minha obrigação, agora você faça a sua. Não é esse o objetivo de Deus. A obra de Jesus Cristo naquela cruz, ela foi uma obra de destruir uma barreira que existia entre nós e Ele. Uma barreira que foi criada pelo nosso pai Adão, chamado pecado, um vírus que o homem carrega dentro dele assim que nasce. Esse vírus se desenvolve e quebra, mata o relacionamento com Deus. O objetivo de Jesus naquela cruz era quebrar essa barreira. Essa barreira, ela tinha algumas pedras. Por exemplo, a pedra da escravidão. Éramos escravos do pecado e automaticamente escravos do diabo. E Jesus, ele pergunta, numa hipotética diálogo entre Jesus e o diabo, ele pergunta: quanto custa para que eu possa resgatar eles e eles não serem mais escravos de você, mas escravos meus? O diabo fala: custa a tua vida. Ele fala: então para. Isso chama-se redenção. Somos redimidos do nosso vão procedimento que nossos pais nos legaram, já dizia Pedro. Justificação é uma obra linda. Nós temos aqui alguns advogados, e a justificação é um termo jurídico. Você é justificado, a justiça atua em seu favor. Mas nós não tínhamos direito a essa justiça, porque éramos condenados. Mas Ele se fez justiça por nós. Então, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê, Ele vê Ele. Aleluia. Nós éramos dignos de sermos condenados por causa do nosso pai Adão. Por causa do nosso pai Adão, deveríamos ser condenados. Mas a justiça de Deus em Jesus nos justifica. O sangue dele derramado na cruz, muitos, meu pai, vou citar um exemplo, falou comigo: cara, se eu vivesse na época de Jesus, eu não deixava os caras fazerem aquilo com ele. Falei: pai, mas eles não fizeram nada com ele que ele não tenha deixado. Na verdade, Pilatos falou com ele assim: cara, eu tenho autoridade para matar você. Ele falou: ô coitado. Jesus falou assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Isso é expiação. Ele, com o sangue dele, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É verdade. Desde o primeiro pecado de Adão, quando pecou, a palavra diz que ele se cobriu de folhas. Quando Deus veio ao encontro dele, ele falou: não, filho, folhas não resolve. Matou animais e cobriu Adão com a pele daqueles animais. O primeiro inocente que derrama sangue pelo pecador. E Jesus foi o último inocente que derramou sangue pelos pecadores. Chama-se expiação. Por que eu estou dizendo tudo isso? Estou fazendo aqui um resumo da obra de salvação, para que você entenda que essa barreira que era composta de todas essas coisas que eu acabei de falar, na cruz, que é esse símbolo cristão que acompanha o cristianismo, na cruz Ele concluiu a obra de destruir essa barreira. E Ele cria então um acesso livre, onde eu e você
podemos nos relacionar com um Deus maravilhoso, que em última análise é a nossa própria origem, porque Efésios 1,4 fala assim: porque Ele nos escolheu nele. Ele nos escolheu nele. Ele foi dentro dele mesmo, pegou uma partícula dele mesmo e nos criou. E aí, a obra de Jesus é exatamente restaurar esse relacionamento. Agora, se o homem, vou começar a pregação agora. Se o homem não entende como ele foi construído, como ele foi criado, como ele nasceu, e do que ele é formado, como ele é formado, ele não pode interagir com Deus. Então, na semana passada, desculpe aí a maioria talvez, quem não estava aqui na semana passada, levanta a mão. Por favor, levanta a mão, não sei, mais gente que não estava na semana passada. O nosso grupo aqui sempre é muito interativo, assim, muito dinâmico, né? Dinâmico, rotativo. Então eu vou, em respeito a vocês que não estavam na semana passada, eu vou fazer um breve relatório do que fizemos na semana passada, para então, só então começarmos a falar da palavra de hoje. Romanos 8, todos abriram? O versículo 14 diz o seguinte, eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Quem tiver aí seus dispositivos eletrônicos podem ativá-los. Quem não tiver, acompanhe. Diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Primeira coisa, nem todos são filhos de Deus. Achei que todos eram, pastor. Não, nem todos. Ele mesmo fala aqui. Mas isso aí também, daqui a pouco nós vamos tocar nesse assunto. Versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes, acho que eu estou misturando as versões, mas vai saber. Para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Ou seja, nem todos são filhos, mas Deus escolheu nos adotar. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Nem todos são filhos, mas Ele escolheu nos adotar. Amém. Versículo 16: o próprio Espírito testifica, fala, confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Tanto o versículo 14 como o versículo 16 fala de uma interatividade, de uma comunicação ou de uma conexão, que é a palavra que eu gosto, pode ser quebrada pelo homem. Aleluia. Não pode. Pastor, mas às vezes eu sinto que Deus não está dentro de mim. Não importa o que você sente, Ele está. Glória a Deus. É fato. É fato. Ele sempre vai estar aí. Às vezes chorando, porque você o fere. Às vezes triste, porque você o entristece. Às vezes querendo falar, interagir com você, mas como você não fala com Ele, não interage com Ele, Ele não consegue fazer. Mas está aí. Então o desafio que eu quero nessa palavra é que você afine essa conexão, que essa conexão não tenha mais interferências da sua alma, mas que você saiba que no mesmo tempo que você está pecando, Ele está ali às vezes sofrendo com você, porque Ele sabe que o fruto do pecado vai gerar algo ruim para você, mas Ele está ali dizendo: olha, eu estou aqui te perdoando, o perdão está disponível ainda, eu estou... Irmãos, é a graça. Aleluia. Aleluia. Eu gosto de um texto, eu gosto de vários personagens do Antigo Testamento. Eu gosto de Abraão. Meu filho chama Davi. Então você imagina o tanto que eu gosto de Davi. Davi, ele é o exemplo. Moisés, Josué, sei lá, Samuel. Todos os personagens da Bíblia, todos eles têm algo em comum. Todos esses caras, eles têm algo em comum. Eles tiveram uma grande experiência com Deus.
um anjo apareceu, o próprio Deus apareceu, eles tiveram sonhos, visões, ouviram uma voz. Todos esses caras tiveram isso. Mas tem um cara que é diferente, na minha opinião, que é uma grande figura, que é um grande desenho, que é um grande mapa de Deus apontando para a realidade que temos hoje de interagir com o Espírito Santo, que é Noé. Noé, a palavra de Deus diz que Deus falou com Noé. Deus falou com Noé. A palavra não diz que um anjo apareceu. A palavra não diz que Deus apareceu. A palavra não diz que Noé teve um sonho, não. Deus falou com Noé no espírito dele. Sabe o que Deus falou com ele? Ô Noé, eu vou fazer uma coisa que nunca aconteceu na terra. Aliás, aqui é uma briga teológica que eu não vou entrar. Porque alguns dizem que nunca tinha chovido, outros dizem que tinha chovido, mas enfim. Um dilúvio nunca tinha acontecido. Independente se já tivesse chovido ou chovido. Deus fala, Noé, eu vou fazer um negócio que nunca aconteceu na terra. Deus, o que é? Dilúvio. Então, tem um doido que a gente acha que Noé construiu um barco, né? Não, Noé não construiu um barco, irmão. Não tinha timão, não tinha vela, não tinha quilha. Noé, se você for ler a descrição do que ele construiu uma caixa de madeira. Só uma caixa de madeira com uma porta e com uma, sei lá como é que chama aqui, uma escotilha para ele sair para cima. Era uma caixa. Tudo isso Noé construiu, irmãos, somente com a voz de Deus dentro dele. E é isso que Deus tem. Eu tive uma experiência alguns dias atrás, alguns dias mesmo, bastante dias. Nessas viagens aí para o interior, no meu caramba, o Espírito Santo falou comigo, você está disposto a não errar mais nenhuma vez, de agora até o fim da sua vida? Eu tive um estalo, falei, já pensei, falei, nossa, glória a Deus. Não vou ter mais problema no casamento, nem financeiro, nem na igreja. Falei, tá tudo resolvido. Ele falou, note, eu não disse que você não vai ter problemas. Eu disse que você não vai errar. Porque quem disse que não errar significa ausência de problemas? E aí ele me falou, muitas vezes o seu erro, ele foi muito mais didático para você do que o seu acerto. Então, filho, você tem que aprender a enxergar a minha mão nos seus erros. Meu Deus. Às vezes quando você erra, eu estou ali, primeiro para te restaurar, te resgatar. Segundo, para no seu erro, te mostrar o quanto você precisa melhorar. Amém. Esse nível de interação que Deus tem para nós, esse nível de comunhão com Ele que Deus tem para nós, isso não está ligado à régua que mede a maturidade espiritual. Quando a gente olha, por exemplo, né, os pastores, né, estou recebendo o pastor Roberto aqui hoje, com o Wellington, que é um grande amigo, né, o Lucas, que fez o louvor, as esposas, né? Essa é a esposa do pastor, né? A esposa do pastor e essa é a esposa do Wellington. Cuidado para mim não errar, porque eu costumo errar bastante. E eu já erro de propósito, porque o povo da igreja não achar que eu nunca vou errar, sempre vou errar. Então nós estamos recebendo aqui o pastor, e às vezes você olha a vida do pastor e fala assim, esse cara é maduro espiritualmente. Olha a minha vida e fala, pastor Léo, isso aí conhece Deus demais. Bobagem, irmãos. Bobagem. A régua que mede a maturidade espiritual não é o tempo de igreja, nem a eloquência para falar. A régua que mede a maturidade espiritual não é o quanto eu leio da Bíblia, ou o quanto a Bíblia lê de mim. A régua que mede a maturidade espiritual não é o cargo que eu ocupo na igreja. Até porque tem uns cargos na igreja aí, irmãos, que só o sangue do cordeiro. Mas enfim, a régua que mede a maturidade espiritual não é essa. Então, pastor, qual é a régua que mede a maturidade espiritual? Como eu me torno maduro espiritualmente? Quanto mais o Espírito Santo me domina
as minhas ações, reações, domina os meus pensamentos, domina a forma como eu vou responder às coisas da minha vida. O quanto o Espírito Santo me domina que determina o quanto eu sou maduro. Então, se você, e hoje no final nós vamos fazer a pergunta, se você é muito centrado em você mesmo, eu, provavelmente o Espírito está dominando pouco. Porque quando o Espírito começa a dominar, começa a ser ele. O dia que eu ouvi alguém falar assim, que o Salmo 23 não é para mim, e aí eu falei aqui na igreja, irmãos, o Salmo 23 é um salmo sobre Cristo. É ele falando dele mesmo. Salmo 91 é sobre ele. Não é sobre nós, nada é sobre nós. Nada. Quando lemos sobre Abraão, a figura central da história de Abraão é ele, Deus, Cristo. Quando lemos a história de Noé, a história central, a mensagem central que está passando ali é o seguinte: existe um Cristo. Então a maturidade espiritual, ela está em você deixar Deus, através do Espírito Santo, no seu espírito, vou repetir, Deus, através do Espírito Santo, no seu espírito, te guiar. Pastor, mas eu achei que quem me guiava era o Espírito na minha alma. Não. O homem, assim como Deus. Porque Gênesis capítulo 21 diz que narra um diálogo no céu. Gênesis 1:26 é um diálogo no céu. Qual é esse diálogo? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aleluia. Preste atenção aqui. Aleluia. A única coisa que Deus criou com as suas próprias mãos foi nós. Preste atenção, detalhe. Todas as coisas que foram criadas, Deus deu uma ordem: reproduza segundo a sua espécie. O homem também não é diferente. Ele falou: reproduz de acordo com a sua espécie. Qual era a espécie que tinha ali? A espécie vinda do próprio Deus. Aleluia. Então, quando reproduzimos ou quando refletimos Cristo, estamos refletindo o que está no céu. Pastor, o que é o meu espírito? Como que eu identifico o meu espírito? Como que eu sei que o meu espírito está ali? Bom, algumas pessoas têm uma definição errada de morte. Por quê? Quando Deus fala com Adão, não coma do fruto. E só um parênteses aqui, irmão, o fruto não era maçã não, viu? Então qual era o fruto então? Não sei. Eu não sei, mas maçã não era. A jaca, né? Piauí sempre aparece. Tem muita jaca lá, né? Mais ou menos, né? Lá tem mais é macaxeira, não? Epa! Tá esquecido que eu estava falando, você vai trocar o fruto? O fruto. Quando Deus disse a Adão, não coma desse fruto, porque certamente... Mas Adão come, ele morreu? Não fisicamente. Mas ele teve duas mortes que ele nem viu. E morte, na nossa cultura ocidental, anglo-saxônica, americana, inglesa, francesa, espanhola, vinda de Portugal, das caravelas de Cabral, a nossa cultura tem a ideia de que a morte é o fim de algo. É o fim. Mas morte não é o fim, morte é separação. Então quando você morrer aqui e enterrarem o teu corpo, ou no meu caso cremarem, por favor, escutem isso e gravem. Está gravando tudo. Não me enterre, me queime. Pastor, onde eu vou jogar cinzas? Em qualquer lugar. Por que, pastor, que você não quer ser? Por que você não quer ser enterrado? Sei, irmão, acho melhor que esse trem logo.
enfim, vamos lá. A morte. Quando você morrer aqui, não está acabando tudo. Não está acabando. Não está acabando. Você está somente se separando deste mundo material, mas a tua vida continua. Glória a Deus. Então, preste atenção. Quando Adão morre, Deus fala, você vai morrer. Ele morreu em 2 lugares que ele não viu. O espírito dele morreu para Deus, mas o espírito dele não morreu, apenas se separou de Deus. As funções do espírito dele, que é ele mesmo, continuaram ativas, só que separadas de Deus. E outra morte que Adão teve, ele morreu para a eternidade. Ele se separou da eternidade. A eternidade, que era um fato para ele, passou a não ser mais. Passou a depender de uma restauração que só poderia vir de Deus, para que a morte dele, a separação dele, tanto com Deus quanto com a eternidade, pudesse ser restaurada. E na cruz de Jesus, ele restaura tanto a relação do espírito do homem com o espírito de Deus, através da obra da regeneração, que não é reencarnação, é regeneração. O espírito, presta atenção que isso é importante. Quando o homem nasce, o primeiro homem, Adão, Deus sopra do espírito dele dentro desse homem, e esse homem nasce. A partir dali, todos os homens são gerados de Adão. Todos os homens são gerados de Adão. A semente que está dentro de cada um de nós, dentro do Pedrinho que está por aí pirulitando, a semente que está dentro dele é a semente de Adão. Ou seja, Adão coabitou com a sua mulher e geraram filhos. Qual é a obra de Jesus? Quando ele morre, e quando a gente fala assim, você precisa nascer de novo, você precisa aceitar Jesus, que na verdade não é aceitar Jesus, mas enfim, você precisa nascer de novo. O que nós estamos propondo? Que você aceite a obra da regeneração. Qual é a obra da regeneração? João 20, 21, Jesus falou para os discípulos assim: da mesma forma como o Pai me enviou. Preste atenção, calma, pastor Flávio. Da mesma forma, vamos lá. Da mesma forma como o Pai me enviou. Preste atenção, isso é importante. Como foi que o Pai enviou Jesus? Uma semente do Espírito Santo lá do céu desce, vai para Maria, e a semente do céu, sem a participação do Adão, gera um primeiro ser vindo do próprio céu. Então a proposta de novo nascimento é: Deus vai pegar uma semente lá, colocar dentro de você e gerar um Espírito novo. Isso é regeneração. E aí, preste atenção, cessa, por assim dizer, a morte espiritual, e o homem novamente pode se relacionar com esse Deus. E mais, a morte eterna, ela é extirpada, e você pode restaurar o processo que havia em Adão, que é viver eternamente com Deus. Glória a Deus, aleluia. Não comecei ainda, eu estou fazendo o resumo da semana passada. Eu acho que eu não vou conseguir pregar dessa semana, não. Mas é porque a gente passar a semana, muita coisa que eu não falei semana passada, eu estou falando hoje. Pastor, como eu identifico o meu espírito para me interagir com o Espírito Santo? O Espírito tem 3 funções básicas. O Espírito tem 3 funções. Função número 1 do Espírito: intuição. Função número 1 do Espírito: intuição. Ananda, agora você está chamando o casal que era Nando e Giza de Nanda e Gizo. Você é casados para sempre, faz isso, pessoal. Mistura todo mundo ali, e Leonardo vira Flávio, e Flávia vira Leonarda. É casados para sempre. Só aprende quem vai lá, irmão. Então já te convido ano que vem, que os nossos cursos já estão acabando. Nossa formatura será agora no início de dezembro. Você que é casado, tem certeza, quiser participar. Pastor, mas eu já tenho... Quantos anos de casado o senhor tem, senhor Geraldo? Não, faz a conta direito. Se o senhor... 70 por aí. Não, 70 o senhor tem de
idade, agora. 48 anos de casado. E tanto o seu Geraldo Donatini, que tem 40 anos de casados, como eu já ia chamar de Bruna. Tanto Ana e Bruno, quantos meses? 3 meses? Aleluia! 4 meses. Podem fazer o casados para sempre. Mas enfim, voltando aqui para nossa palavra. A intuição, ela sempre existiu como? Por que eu falei da Nanda? Porque ela falou que a semana ela sentiu um negócio assim de que não tinha que fechar o banheiro. Porque o Pedrinho estava bagunçando demais e ela tinha que fechar o banheiro. E ela deu um recado para todo mundo: deixa o banheiro aberto. Por quê? Não sei, não deixa o banheiro aberto. Não deixa aberto, mantém fechado. Não deixa o banheiro aberto, deixa fechado, trancada a porta. Irmãos, o que é a intuição? É a capacidade do espírito humano de conhecer algo independente de qualquer influência exterior. Isso é conceitual. O que é intuição? Capacidade do espírito humano de conhecer e saber algo independente de qualquer influência exterior. Sei porque não sei. É intuição. Todo mundo tem isso. Você nasce, as mulheres e os místicos que são chamados de sexto sentido. Mas é uma capacidade. Nós homens também temos. Às vezes nós falamos com as nossas mulheres assim: olha, vai dar errado. Não, bem, eu sei o que está fazendo. Vai dar. Quer ver? Escuta só. Olha aí. A gente não sabe por quê, mas não, porque eu vou com a amiga, não sei onde. Daí a pouco chega a mulher chorando: o que foi? Briguei com a amiga. Aí eu falei para você não meter a mão aí, mas amém. Isso é intuição. Isso é parte do Espírito. O que Deus quer é que o Espírito Santo comece a dirigir essa intuição. De que ao invés dessa intuição ser usada apenas para coisas que, como não brigue com a amiga, não deixe a criança no banheiro, pode ser usada para interagir com Deus. E a tua intuição, ela pode começar a produzir em você um fruto de transformação, que é a principal obra do Evangelho. Jesus não disse para encher a igreja. Não disse, ele disse: olha, vá lá e fale para eles que eles podem ser transformados. Amém. E de fazer discípulos de todas as nações, ensinando. Glória a Deus. Então, irmãos, a intuição, ela se manifesta normalmente com restrição e constrangimento. Isso é a intuição. Qual a outra função do Espírito, pastor Léo? Consciência. O que é consciência, irmãos? É a capacidade que nós temos de discernir entre o que é o certo e errado. Capacidade de discernir entre o certo e errado. Não com os critérios da nossa mente, mas segundo alguma coisa do nosso próprio espírito. Não segundo a nossa mente, mas de acordo com o nosso próprio espírito. É muito comum, às vezes acontece, a gente já saber que algo está errado, mas não é porque está escrito em lugar nenhum. Sei. Isso é consciência. Existe uma graça que ela é adquirida apenas com o entendimento da obra de Jesus, que é a graça salvadora. Mas existe uma graça que é a graça comum. Todo ser humano, ele tem uma partícula de Deus. Todo. Se você for numa tribo indígena mais profunda de uma selva amazônica, ou lá na Índia, como é que chama o lugar que você vai ficar? Dehradun. Você chega lá, você vai encontrar nessa reunião social 2 seres, um pajé e um cacique. Pajé é um líder espiritual, cacique é um líder político. Porque, irmãos, isso é graça comum. Em qualquer sociedade que você for, ninguém sabe por quê. Mas fazer determinada coisa não é permitido. Está na consciência daquele grupo. Isso é uma partícula de Deus. Terceira função do Espírito: comunhão. Ou seja, é no Espírito
que eu reparto pão com Deus. Glória a Deus. Ou que Deus reparte pão comigo, não é melhor? Uma ordem de importância. É no Espírito que compartilhamos do cálice. É no Espírito que eu adoro a Deus. Por isso que Jesus, respondendo a pergunta mais difícil que aquela samaritana pudesse pensar, irmãos, se eu tivesse vontade de bater um papo assim, é que eu tenho através do Espírito Santo, mas vou usar como teatro. Jesus, eu e ele encontrássemos aí da Afonso Pena com Bahia. Eu ia perguntar para ele, Jesus, onde que adora? Jerusalém ou Samaria? Tanta pergunta para fazer, né? Mas ok, ele deve ter pensado, bom, se essa é a resposta que você quer, eu vou te dar. A pergunta dela era, eu adoro ao Senhor, a Deus, em Samaria ou em Jerusalém? Que na verdade é a pergunta até hoje, né? Eu adoro na igreja batista ou na presbiteriana? Na católica ou na protestante? A gente continua querendo saber onde que Deus está. O Deus está aqui. Mas enfim, vamos lá. Ela pergunta, Jesus, onde que eu adoro? Samaria ou Jerusalém? Ele fala assim, vai chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, vai chegar uma hora em que Deus não vai estar mais na cruz, nem no pastor, nem na oração, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Vai chegar o momento em que Deus vai estar dentro de você. Aleluia! E ele não depende de nada mais para se relacionar com você. Meu Deus! Meu Deus! Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Amém, Senhor. Principalmente que aqui eu sei que tem muitos adoradores. Eu ia falar levitas, mas como que é o nome? Não, levita. Calma. Eu ia falar, calma. Aqui tem vários ministros de louvor, né? Deixa eu dizer algo para vocês, sentimento não tem nada a ver com adoração. É verdade. Então a gente às vezes chega aqui na igreja e o irmão começa a adorar aqui. E aí você fica assim, estou esperando sentir alguma coisa aqui. Aí se o irmão está afinadinho, se o violão está bom, se ele está conectado no Espírito, aí eu conecto. Ó, o irmão hoje estava, hein? Que unção, hein? Fogo, hein, Charles? Latinho é. Hoje ele estava, hein? Não, irmãos, não depende dele. Latinho. Porque às vezes ele até vai, mas se você não for, você fica para trás. Comunhão no Espírito. Bom, 11h48, eu pretendo começar agora a minha pregação. Na verdade, eu não vou pregar mesmo. Para quem estava aqui semana passada, foi bom que vocês aprenderam mais algumas coisas. Amém ou não? Quem estava aqui semana passada? Foi bem diferente a pregação, não foi? Bom, quem estava aqui semana passada, a gente falou diferente. Você que não estava, que veio hoje, eu te convido a voltar semana que vem, porque nós vamos parar. Aliás, vamos tentar começar daqui, né? Ele tá ali assim, eu tô tentando. Já deu autorização. Semana que vem a gente volta a falar desse assunto. Eu queria encerrar essa palavra te dando um caminho. Vou te dar um caminho. Quando uma criança nasce, eu gosto de citar aqui os exemplos nossos. Então tem o Pedrão e a Thalita, é verdade. Eu tô aqui tentando lembrar de qual era a outra. Tem o bebê do Léo. A Ana Clara também, mas a Ana Clara como não veio aqui ainda, então ainda não conheço. Então vamos lá, bebês. Catarina. Cheio de neném. Ele nasce, ele tem ouvido, tem boca, né? Mas como ele ainda não exercitou, ele não sabe como usar. O Espírito é assim também. Quando você tem uma experiência de novo nascimento, todos precisam ter essa experiência. Não importa se você tem 10 anos de idade, como foi o caso da nossa querida irmã Kelly, ou você tenha
70, como é o caso do meu amigo pai aqui. Não importa quantos anos você tenha, no momento em que você nasce de novo no Espírito, o seu Espírito precisa ser exercitado. O que é isso? Você precisa aprender a interagir com o Espírito Santo, até que a voz dele se torne mais comum para você. Por que o bebê normalmente escuta mais a voz da mãe do que do pai? Porque ele fica mais tempo com ela. Ela está lhe dando mamar para ele e está falando: você é lindinho de paz, amor da minha vida. E o pai normalmente é na hora da folia, né? É, papai! Mas a mãe tem mais contato. Quem você tem mais contato acaba sendo aquela pessoa que você consegue identificar a voz mais facilmente. Então você precisa exercitar o seu espírito. Não é o Espírito de Deus, você precisa exercitar o seu espírito, para que ele possa reconhecer a voz de Deus mais facilmente. Pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus na minha vida. Sabe esse negócio que está aí dentro de você agora, coçando aqui dentro, parece que está um negócio estranho, uma sensação boa? É o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Ele está aí manifestando de alguma forma querendo interagir com você. Essa sensação boa que você sente quando você ouve a palavra de Deus é Ele. Bom, como eu faço, pastor, para exercitar o meu espírito? Primeiro, irmãos, uma palavra que está fora de moda. Chama-se quebrantamento. Pastor, eu nem sei que miséria de quebrantamento é esse. Bom, vou te ajudar a entender. Quebrantamento, irmãos, tem uma figura maravilhosa na Bíblia. Sabe quando a mulher quebra o frasco de perfume? Não era melhor ela derramar? Porque ela teve que quebrar o frasco. Está dando uma figura ali de que você precisa quebrar o frasco para expor a essência. Oh, meu Deus. Pastor, ainda não consegui entender. Vou te explicar. A medula, para você expor a medula, você precisa quebrar o osso. Meu Deus. Para você identificar o espírito, precisa quebrar a alma. Eita. A alma é o frasco, ela precisa ser quebrada. Pastor, o que é alma? Mente, vontades e emoções. Semana que vem eu vou falar sobre essas três funções para te ajudar a entender. Então vem semana que vem. Você precisa quebrar a alma para o espírito ser exposto. Segunda coisa que você precisa fazer: meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Eu tenho dito isso. Eu acredito que não é tempo mais só de ler a Bíblia. Precisamos estudar a palavra de Deus, entender. Então, invista nisso. Para de comprar McDonald's, compra Bíblia. Aleluia. Bíblia de estudo. É só na quarta-feira que está liberado o McDonald's. Então, compre Bíblias de estudo que te ajudam a entender. Leia livros que te ajudam a entender. Nós temos uma biblioteca aqui, que é uma biblioteca boa, vai crescer mais. Você pode pegar livros de graça, mas você prefere ver o Instagram, prefere ler os artigos do Facebook, que são maravilhosos, com um conteúdo maravilhoso. Não, sai, vai para outro canto. Medita na palavra. Terceiro, ore em línguas. Amém. Glória a Deus. Ore em línguas. Aleluia. Pastor, eu nem sei o que é isso. Então no final você me procura que eu vou te explicar o que é. Tem gente que agora nem ora mais em português, né, Alisson? Só em línguas. Aleluia. Você, ora aí, Alisson. Xere, cantará, baixa, mas ora em português. Na português eu não gosto, não. Agora o negócio é sair. Quarto e último, irmãos, forma de exercitar o espírito: rejeitando a passividade. Irmãos, se você não der uma resposta, preste atenção. Se você não der uma resposta ao Espírito Santo, se você ficar passivo ao que ele está falando, por exemplo, você está sentindo aí um rebuliço dentro de você, uma coisa gostosa, uma sensação boa que você não sabe de onde vem. Deus está exigindo uma resposta de você. Pastor, qual a resposta que eu dou? Aí depende. Aí eu tenho que conversar com você, pastora Flávia, os líderes, para entender o que está acontecendo e te ajudar. Às vezes você precisa fazer uma oração simples hoje.
falando assim: Senhor, eu preciso experimentar um novo nascimento. Talvez é isso que ele está falando aí. Eu preciso experimentar isso, esse novo nascimento, essa regeneração. Que eu sempre fui na igreja, eu sempre ouvi falar de Jesus, mas nunca entendi bem esse negócio de nascer de novo. Mas eu preciso experimentar isso, beber isso. Ou talvez você precisa consertar alguma coisa na sua vida e ele está falando aí, é você e tal. Então nós vamos te ajudar. Amém? Amém. Vou encerrar orando agora. Aleluia. Faltam 4 minutos. Mas antes disso, eu vou pedir a você que preste agora toda a atenção possível, porque eu vou fazer aqui 5 perguntas que vão te ajudar a entender e a quebrantar a sua alma, para que o Espírito seja exposto, para que você possa identificar melhor o Espírito. 5 perguntas. Responda para você mesmo. Você acha que tudo se resume a você? Você acha que tudo se resume a você? Sua família, seu trabalho, seu ministério? Preste atenção no que eu vou perguntar. Se você for contrariado, até que ponto isso te machuca? Se machuca muito, irmãos, é porque as coisas ainda estão girando ao redor de você. E nós precisamos fazer as coisas girar ao redor dele. Aleluia. E enquanto as coisas se resumirem a você, Cristo não pode ser o centro. Segunda pergunta, preste atenção. Segunda pergunta: quantas vezes no dia você coloca condições para Deus? Quantas vezes no dia você coloca condições para Deus? Deus, se você... Ai, irmãos, tem alma demais aí. Quantas vezes no dia você coloca: Deus, se você fizer isso, eu vou para a igreja. Deus, se você fizer, se a igreja, se o pastor, se o irmão, eu falo. Quantas vezes no dia você coloca condições para Deus? Terceira pergunta: quantas vezes no dia você diz eu fiz, eu faço, eu sou bom, eu vou, eu cumpro minha palavra, eu isso, eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo? Se tudo se resume a quem você é, a graça não tem sentido. Quarta pergunta. Essa é bem capciosa. Você se acha especial para Deus? Ai, pastor, eu já ouvi falar que eu sou especial para Deus. Irmãos, só pode ser especial quem é único. Se o Bruno e a Anne forem especiais, o Bruno e a Anne deixaram de ser especiais. Só pode ser especial quem é único. E quem é o unigênito Filho de Deus? Então ele tem que ser especial, não eu. Pastor, mas ele morreu por mim, sim, é verdade. Mas ele morreu por ele, por toda a terra. Quinta pergunta. E essa é boa também. Você acha que Deus seria capaz de mudar ou até flexibilizar a palavra dele para atender os seus desejos? Não responda tão rapidamente, porque normalmente a gente fala não. Meu Deus. Mas a forma como oramos diz que às vezes a gente quer que Deus flexibilize ou mude. Bom, feitas essas perguntas, feche os seus olhos.
Pode ficar sentado. Vamos orar agora, encerrando essa palavra.